No País das Sombras, Elizabeth da Esperança. A ledora da Buena Dicha. Por que buscas, mortal, tão curioso, do futuro os eventos conhecer? Bons ou maus para ti nunca trarão gozo. Se são bons, roubam-te a dita da esperança. Se são maus, ficam privados da bonança, que produziria a hora de sofrer. Dryden. Durante a última parte do meu tempo de colegial, deu-se comigo um incidente que, apesar de não pertencer rigorosamente à categoria das experiências que tenho de narrar, parece ter com elas alguma semelhança ou relação. Eu estava passando alguns dias de férias com uma colega da escola, apenas mais velha um ano do que eu, porém muitíssimo mais experiente do mundo. Ela estava de visita em casa de uns primos, quando recebeu a notícia de que se achava nas vizinhanças de Bloomsbury, se bem me recordo, uma dama misteriosa que gozava da faculdade de ver e predizer o futuro. Não é propriamente uma ledora de Buena Dicha, disse-me Alice, mas coisa superior, uma senhora da sociedade. Vive em uma bela casa, tem criados, etc. Meus primos afirmam ter-lhe ouvido dizer as coisas mais admiráveis. Eu julgava que somente as boêmias podiam ler a Buena Dicha, disse eu, profundamente interessado por essa narração. Oh, trata-se de uma coisa muito diversa. Meus primos disseram-me que pessoas perfeitamente distintas vão consultá-la a respeito de seus negócios e de suas aflições. Possuo seu endereço, não desejaria vê-la? Qual a colegial que poderia resistir a tal tentação? Perguntei. Eu não era capaz, então, antes de deitarmos essa noite, discutimos sobre o caminho a seguir e os meios para fazer a viagem. Examinamos o estado das nossas respectivas finanças e assentamos os nossos planos de uma visita à dama misteriosa. Alice não sabia quanto ia custar as nossas bolsas. Esse levantamento do véu do futuro. E cheia de dúvidas, perguntamos se bastaria os nossos recursos. Decidimos pela experiência e o dia seguinte viu-nos em demanda do quarteirão de Londres, onde a dama residia. Como esse tempo já vai longe, não me posso recordar do nome nem do endereço da dama. Nem mesmo sei se algum dia o soube. Era Alice quem servia de guia em virtude do seu conhecimento da metrópole e da superioridade dos seus 17 anos. Chegando à casa, fomos aí introduzidos por um jovem pajem, trajando jaqueta de eton, e entramos por uma sala que, à vista do brilhante sol da rua, pareceu-nos negra como um túmulo. Senti alguns arrepios de frio e uma impressão de angústia quando olhei ao redor de mim. Era uma sala octagonal, guarnecida de cortinas escuras que enfraqueciam a claridade das janelas. Em seus ângulos e entre as cortinas achavam-se colocados longos espelhos estreitos, indo do chão ao teto. Ao entrarmos, a sala parecia-nos cheia de gente. E somente quando os nossos olhos habituaram-se a essa meia obscuridade, pudemos reconhecer as nossas imagens nos espelhos. Havia alguma coisa de estranho no aspecto dessa sala e eu começava a arrepender-me de ter ido aí. Porém, se manifestar minha impressão quando o pajem voltou e disse que a dama receberia uma de nós. Vai, Alice, disse eu. E fiquei sozinha nessa triste sala durante um tempo que me pareceu eterno. Quando, enfim, ela voltou, eu já habituado à minha luz, pude notar que ela estava muito pálida e perturbada. Por isso fiquei mais nervosa e assustada que nunca. Que a Alice, que foi que ela te disse? Quase nada, creio que repete a todos o mesmo. Mas chegou a tua vez, o pajem te espera, depois falarei. Foi com certo temor e desejo de rir-me que acompanhei o pajem pelas escadas e até a sala em que eu era esperada, tanto quanto pude observar na meia obscuridade. Essa sala tinha uma forma semelhante a outras tapeçarias semelhantes. Mas nada pude observar bem a não ser a mulher de longos cabelos brancos ou grisalhos, que caíam pelos ombros em massas onduladas. Trajava de preto, o seu rosto era pálido e fatigado, mas não posso dizer se era jovem ou velha. Eu tinha a impressão de alguma coisa de branco, de negro, de misterioso, e sentia um desejo quase irresistível de precipitar-me para fora, para o pleno sol. Fosse isso um fato da minha imaginação excitada ou qualquer outra coisa, o certo é que eu experimentava uma sensação estranha e penosa antes o aspecto dessa mulher de cabelos brancos, vestida de preto.
Meu pulso batia precipitadamente. Ainda ignoro se tinha vontade de rir ou de chorar. Ela olhou-me por um momento e depois pediu que me se assentasse. Assentei-me na extremidade da cadeira mais próxima. Que sinal é esse que tens no braço? Perguntou ela de repente. Olhei logo para as mangas do meu casaquinho, mas nada notando, balbuciei uma resposta qualquer. Ela não restou atenção a isso e continuou a falar com rapidez. Eu não podia apanhar-lhe senão uma palavra aqui e acolá, e perguntava a mim mesma o que ela estava dizendo. Depois de alguns minutos compreendi que ela falava do meu futuro. Inutilmente procurei acompanhá-la e compreender o sentido das suas palavras. Quanto mais isso tentava, mais as minhas ideias confundiam-se. Ela falava muito depressa, em uma enotação monótona, como uma pessoa que estivesse lendo em voz alta. Ouvi uma ou duas frases referentes ao sinal do meu braço e a sua significação. Depois ela parou, encarando-me com fixidez durante 1 ou 2 minutos. Disse bruscamente: vossos olhos veem coisas para os quais os outros são cegos. Que Deus vos auxilie, a vossa vida não será fácil. Em seguida retomou seu tom monótono, mas não pude acompanhá-la. A sua observação acerca dos meus olhos desnorteara o meu pensamento. Quando cessou de falar, compreendi somente que o meu futuro estava predito. Depois de alguma pausa, ela pediu-me que eu lhe dissesse as perguntas que desejava fazer. Eu certamente as tinha, mas nesse momento nada podia formular. Desejo saber, disse eu, hesitando e inquirindo a mim mesma o que preferia saber em primeiro lugar. Se vos casareis, não é verdade? Sugeriu ela. Sim, estareis casada no máximo daqui a 2 anos. Então balbuciei uma pergunta. Ainda não viste o homem que há vez de desposar, disse ela. Seguiu-se uma pausa, durante a qual tentei recuperar a calma, pois que os preciosos minutos voavam e eu desejava saber muita coisa. Antes, porém, que eu pudesse falar, ela continuou. Vossa vida será estranha, cheia de acontecimentos e muito diferente das vidas comuns. Muita coisa vos há de acontecer, muitas misérias e sofrimentos virão sobre vós. Desgustos tais como poucos os têm conhecido. Em compensação, porém, tereis maior celebridade do que aquela que é habitualmente concedida às mulheres. A vossa estrada é única entre 1000, e entretanto, apesar de sitiada pelos perigos e por vossa falta de experiência, tereis o poder de guiar os outros e levá-los à felicidade. Ela falou mais ainda, deu-me conselhos e avisos em um tom sério e amistoso. Eu tinha lágrimas nos olhos e sentia-me estrangulada. Depois deteve-se e disse simplesmente que eu podia partir. Ergui-me, portanto, perguntando a mim mesma, com embaraço, se devia apertar-lhe a mão antes de deixar a sala. Ela, porém, passou as mãos pelos olhos, como se estivesse fatigada, e fez soar uma campainha. O pajem entrou, deixando a porta aberta para mim. E logo fiz uma referência de colegial e fui ter com Alice, que me saudou com essas palavras. Como te demoraste, apressemo-nos em voltar para casa. Alice esteve singularmente melancólica e silenciosa durante o nosso regresso, mas afinal falou com esforço e com maior desprezo pelos ledores da Buena Dicha, em cujas palavras disse não acreditar. Que te disse ela? Perguntei. Nada mais que um amontoado de velhas histórias, das quais não me recordo nem de metade. O comigo sucede o mesmo. Eu não sabia a princípio que ela estava predizendo meu futuro, e quando isso compreendi, já havia perdido toda a primeira parte do seu discurso, não podia entender o resto. Ela, porém, disse depois que me casarei dentro de 2 anos e com alguém que ainda não vi. Disse-te também alguma coisa semelhante? Não, ela disse que não devo desejar casar-me. Meu Deus, é verdade isso? Não deseja casar-te? Naturalmente que me caso, louca. Caso-me, porque o meu casamento já está tratado. Essa espantosa afirmação mudou o curso da conversação, e não foi senão chegando a casa que me lembrei subitamente da observação da dama acerca de um sinal que eu tinha no braço. E perguntei a Alice se lhe havia falado nisso. Não, eu mesmo nada sei a respeito. O que é? É uma coisa curiosa sobre o meu braço esquerdo, embaixo do ombro. Há um pequeno sinal em forma de cruz, o qual, geralmente imperceptível, torna-se às vezes de um vermelho vivo e perfeitamente distinto à vista e ao tato. Ela estava então muito reconhecível, mas como podia ela descobri-lo através das mangas do meu vestido e do meu casaquinho? Perguntei. Era uma questão insolúvel. Algum tempo depois, Alice fez-me as suas confidências. A ledora da Buena Dicha
Havia-lhe predito um acidente grave que a faria sofrer e principalmente morrer, segundo a sua ideia. Como eu suponho, acrescentou Alice. Então recordei-me da sua palidez quando ela saíra da entrevista com a dama dos cabelos brancos e de sua desconfiança em relação à lucidez dela, quando lhe predisse o futuro. Tanto quanto me posso recordar, as palavras dessa mulher causaram em mim uma impressão profunda, e ainda longo tempo depois a observação por ela feita a respeito dos meus olhos, vendo o que os outros não viam, deu-me um grande consolo, apresentando-se incessantemente ao meu espírito. Ela parecia querer dizer que essa faculdade não era totalmente desconhecida, deixando-me a esperança de que, em última análise, isso não era sintoma de um desarranjo mental. Alice e eu deixamos o colégio ao mesmo tempo e nunca mais nos tornamos a ver, porque pouco depois teve uma morte horrível. Ela achava-se em Brinkton, quando aí uma noite houve um incêndio. O hotel em que ela morava foi queimado até os alicerces. A pobre Alice morreu queimada com uma das criadas a quem ela buscava salvar. A profecia da ledora de Buenaditia cumpriu-se, pois de um modo horroroso. O que ela me disse a respeito do meu casamento realizou-se também, porque 2 anos depois da nossa visita eu estava casada. Quanto ao resto da profecia sobre o meu futuro, os leitores julgarão por si mesmos como foi cumprida. Ainda os fantasmas, ruídos na casa. As sombras dessa noite lançaram mais terror na alma de Ricardo do que 10.000 soldados armados o fariam. Shakespeare. Nos primeiros dias de minha vida conjugal, os fantasmas tornaram a aparecer-me, transplantada no meio do meio bulhento de 4 pequenos irmãos e irmãs para a solidão da vida nova, da minha nova morada, deixando a vida ativa de irmã mais velha, de aia e preceptora de 4 pequenos seres maliciosos e traquinas, para ficar só durante a maior parte do dia, com muita pouca coisa em que ocupar o meu tempo. Fiquei aterrada, descobrindo que as minhas antigas visões de fantasma voltavam a toda força. Em vão busquei distrair-me costurando, escrevendo e lendo. Muitas vezes no meio da minha leitura ou da minha costura eu tinha a impressão nítida de estar alguém me observando por cima do meu ombro, ou espiando-me do lado oposto da câmara, ou ainda assentando-se junto de mim, atravessando-me com os seus olhares. Em vão eu repetia sem uma fraqueza animar tais fantasias. Elas não me abandonavam, forçando-me às vezes, por momentos, a deixar o meu trabalho e lançar-me ao sofá, cobrindo os olhos com um pano de lã espesso para não ver as formas dos fantasmas. Às vezes raciocinava, ria de mim mesmo e ia com arrogância de quarto em quarto, interrogando com os olhos todos os cantos, todos os vãos, enfim, tudo que pudesse dar motivo a esses vagos terrores, dizendo: agora bem, vês que não há razão para te assustares, que nada aí existe que se assemelhe a uma criatura humana, seja real, seja imaginária. Portanto, deixe de ser estúpido e ridícula. Apesar desses raciocínios, porém, o mundo fantasma se impunha a mim, e o pensamento de passar longos dias na solidão aterrorizava-me realmente. Eu não tinha amigos, mas apenas poucos conhecidos desse lugar, achando-se muitos dos meus amigos no sul da Inglaterra. Bem poucas distrações e companhias eu podia ter onde estava. A repetição constante dessas visões assustava-me enormemente. Um dia, por acaso, mencionei alguma coisa dos meus temores de ficar só e da curiosa sensação que experimentava vendo-me vigiada por seres intangíveis. Mas o consolo que recebi trouxe-me uma forte recordação da observação do doutor do tempo da minha infância, e os antigos temores e angústias assaltaram-me de novo. Eu vigiava incessantemente as minhas sensações, comparando as experiências de um dia com as de outro, e de uma semana, de um mês, etc., com o fim de verificar se a enfermidade mental de que eu secretamente me julgara afetada ia piorando, e se essa fraqueza crescia. E a mim mesmo perguntava, ao mesmo tempo, se conseguiria ocultar aos outros o meu estado de espírito. Algumas vezes, durante muitos dias, eu não tinha visão alguma e sentia-me de todo curada, só desejando cantar e dançar. Tão aliviado estava o meu coração, supondo que a nuvem tinha desaparecido. Quando, porém, era mais forte a minha esperança, eu estremecia de repente, quase desmaiando, ao ver uma cara que me espiava por detrás de uma cortina, ou uma forma que desaparecia por alguma porta quando eu passava de um a outro quarto. Foi então que eu ouvi pela primeira vez falar no espiritismo. Eu visitava uma amiga residente a pequena distância da minha morada.
quando, no correr da conversação, ela confiou-me suas inquietações a respeito do interesse crescente do seu marido pelo espiritismo e de suas visitas a um grupo de espíritas e médios. Ouvindo as descrições que ela me fez dessas reuniões, da sala escura, das mesas giratórias, das coisas, das caixas de música volteando no ar, dos médios que falam em estado de transe, pensei que realmente ela tinha razão de queixar-se e fiquei admirada de um homem sensato apreciar essas exibições vulgares dos predigitadores. Na primeira ocasião que tive de conversar com ela a tal respeito, surpreendeu-me vê-lo tratar com seriedade desses absurdos, e as minhas acusações não conseguiram mais que provocar dissertações sobre as hipóteses espíritas e as descrições dessas manifestações. Incomodada e aborrecida com essa credulidade tão fácil, lancei mão de todos os argumentos que me vieram à mente para mostrar-lhe como eram absurdas as ideias espíritas e como todas essas manifestações de que falava podiam ser facilmente imitadas na obscuridade, que ele declarava ser uma condição necessária para a sua produção. Como era ridículo crer-se com um bom senso comum que uma mesa possa, por si só, passear por uma sala e responder com inteligência às perguntas feitas. A única resposta às minhas objeções foi um convite para experimentar e ver por mim mesmo. Convite esse que recusei imediatamente. Eu acreditara que não houvesse verdade no que ele afirmaria a respeito de objetos inertes movendo-se por si mesmo. E caso isso fosse real, era para lamentar-se. Com esta conclusão lógica, não quis continuar a discussão. No dia que se seguiram, meus pensamentos fixaram-se muitas vezes sobre a estranha credulidade do meu amigo. Credulidade essa que me tinha penalizado e desconcertado bastante. Desde o tempo em que pela primeira vez nos encontramos, eu tinha concebido sincero respeito por sua retidão inteligente, seu caráter honrado, seu amor à verdade, seu juízo calmo e frio e sua força de raciocínio. Tudo fazendo que eu procurasse e apreciasse a sua opinião nas questões gerais. Que mesmo por um momento poderia pensar que ele acreditasse em tal coisa. Isso me afetava penosamente e eu buscava encontrar argumentos para apresentá-los quando de novo nos encontrássemos. Quanto mais pensava nisso, previa a desilusão terrível que o esperava, tanto mais necessário eu achava levar-lhe essa convicção. Convidada de novo para experimentar e ver por mim mesma, venci a minha aversão e consenti, com mais 2 ou 3 pessoas. Em colocar as minhas mãos sobre uma mesinha. Elas pensavam, evidentemente, em uma boa pilhéria e esperavam ter de rir-se. Quanto a mim, não achava nisso nenhum prazer, mas conservava-me calma, persuadida de que os meus amigos compreenderiam um absurdo da coisa, isto é, de uma mesa dando sinal de inteligência. Com grande surpresa minha e talvez também desgosto, parecia-me sentir alguma coisa semelhante a um movimento produzido por vibrações na superfície da mesa. Esse movimento gradualmente comunicou-se a toda ela e cada vez mais pronunciado. Acabou por tornar-se um balanço regular. Vendo isso, o Sr. F. começou a fazer perguntas, dizendo à mesa que desse uma pancada com o pé quando quisesse responder não. Diversas perguntas foram feitas, às quais a mesa respondeu com mais ou menos acerto. Depois o Sr. F. perguntou-me: que pensar disso agora? Penso que sois vós quem a estáis empurrando, respondi eu. Mas no momento que eu acabei de falar, a cadeira em que eu me assentava começou a correr pela sala e trepou sobre o sofá. Desembaracei-me dela e ao mesmo tempo, ralhando e rindo, acusei o Sr. F. de empregar fios de arame ou imãs. E pedi-lhe que se afastasse da mesa. Não só ele se afastou da mesa, como saiu da sala. E eu fechei a porta para ele não voltar. Depois assentei-me de novo com os meus amigos ao redor da mesa. A minha cadeira conduziu-me, conduzindo-me, correu de novo pelo solo até junto do sofá, para cima do qual saltou como fizeram anteriormente. A pedido meu e um depois do outro, meus amigos se foram afastando até que fiquei sozinho.
com os dedos apoiados sobre a mesa. Ela moveu-se ainda e, quando nenhuma pergunta lhe era dirigida, balançava-se, erguendo ora um, ora outro pé, girando sobre si mesmo, e assim fez a volta do salão, seguida por mim com os dedos colocados sobre a sua superfície. Pareceu-me então haver alguma coisa de diabólica. Às vezes ela sacudia-se como alguém que quisesse reprimir um frouxo de riso. Outras vezes dava-me a impressão de uma criatura animada, respirando fracamente. Depois deu um salto repentino como para escapar das minhas mãos. Recolhendo-me essa noite, muito perplexa quanto ao resultado de tal experiência, lembrei-me de que o Sr. F. nos havia outrora divertido muito com algumas exibições de mesmerismo, e graças a essa recordação acudiu-me à mente uma explicação provável desses misteriosos movimentos de móveis. Se era possível influenciarem-se pessoas por meio do magnetismo e fazê-los obedecer, não seria igualmente possível que os objetos inanimados, como mesas e cadeiras, fossem submetidos ao mesmo poder e obrigados a agir conforme a vontade do operador? Perguntei. Eu nunca ouvira falar de tal possibilidade, mas essa suposição teria alguma razão de ser? Perguntei. Quanto mais eu refletia, tanto mais isso me parecia admissível. Portanto, discutindo com os outros amigos, que como eu, tinham assistido à experiência da mesa, decidimos elucidar essa questão, reunindo-nos na noite imediata, para fazermos um novo ensaio, sem prevenirmos o senhor e a senhora F. À vista disso, na noite seguinte, reunimos na minha casa 6 pessoas, inclusive eu. Resolvemos servir-nos de uma mesa de cozinha, não invernizada, visto-se a que tinha pernas mais sólidas e a menos apta para ser movida por uma pressão inconsciente das mãos, o que não acontecia com a mesinha redonda de 3 pés de que nós havíamos servido a noite precedente. Assentamos-nos ao redor da mesa, 2 de cada lado e um em cada cabeceira. Colocamos as mãos sobre a superfície, unindo os dedos extremos, de modo a formar uma cadeia. Não durou muito, talvez nem meia hora, quando o mesmo estremecimento, as mesmas sensações vibratórias se fizeram notar e depois comunicaram-se à mesa inteira, que começou simplesmente por um movimento de balanço, ou mais corretamente por um movimento ondulatório, porém sem deslocar-se. A mesa trai os segredos. É ao teu próprio espírito que mandas ir tão longe a espiar os nossos atos, descobrir as nossas vergonhas e horas de preguiça? Pergunta Shakespeare. Começamos por apresentar questões, empregando os mesmos sinais que o Sr. F. e recebendo resposta pelos balanços da mesa. Tendo alguém objetado que esses movimentos eram indistintos e podiam dar lugar a enganos, a mesa, com grande admiração nossa, levantou-se lentamente de um lado e bateu claramente com o pé, banindo assim toda a possibilidade de erro. Fizemos inúmeras perguntas, e todas de caráter mais ou menos absurdo. Lembro-me de que uma das pessoas presentes indagou acerca de um tesouro oculto, consultando se a mesa podia auxiliá-lo na descoberta. Perguntaram-se as nossas idades, as datas dos nossos nascimentos, a hora do nascimento e do acaso do sol, o preço do trigo. Finalmente, tudo o que nos veio à ideia, salvo algumas coisas corretas, as respostas, segundo creio, foram pouco satisfatórias. Afinal, esgotada a lista das perguntas, indagamos uns aos outros o que mais havíamos de perguntar. De repente eu disse: sabeis onde se acha meu pai esta noite? A resposta veio pronta por 3 erguimentos da mesa. Sim. Pois bem, isso era estranho. Nenhum de nós sabia onde se podia achar meu pai nesse momento. E ansiosamente esperava notícias suas. Minha mãe estava sofrendo de uma dor interna e viera de Londres para consultar um médico da cidade de Durham, que julgara necessário fazer uma operação. Tinha-se escrito a meu pai para informá-lo disso e pedir-lhe que viesse, a fim de emitir sua opinião sobre a oportunidade dessa operação, pois minha mãe não queria tomar nenhuma resolução em sua ausência. Essa carta não teve resposta. 2 cartas mais foram remetidas e sempre o mesmo resultado. Concluímos que ele fora chamado a outro ponto e deixara de recebê-las. O que acontecera depois da partida da primeira carta de minha mãe, esta em
Em um bilhete que me escrevera pela manhã, pedia-me que fosse vê-la no dia imediato, porque se achava muito impressionada com essa falta de notícia do meu pai. Esse é o motivo de minha pergunta à mesa e da minha surpresa à vista de sua resposta. Onde se acha ele, então? Perguntei em seguida. Mas surgiram aí uma dificuldade. Os nossos sinais só nos podiam indicar as respostas sim, não e não sei. E nenhuma dessas palavras podia satisfazer a nossa pergunta. Alguém se ofereceu para ir pronunciando as letras do alfabeto e a mesa concordou em erguer o pé quando fosse pronunciada a letra que devia entrar na formação do nome do lugar perdido. Depois de muitos enganos, repetições, dificuldades, obtivemos a palavra Swansea. Swansea. Querer dizer que ele está na cidade de Swansea, no país de Gales? Sim. Desde quando? 10 pancadas indicaram 10 dias. Impossível, isso não pode ser verdade, pois sabemos que ele está em Londres nesses últimos dias. 10 novas pancadas foram dadas. Estás bem certa de que são 10 dias? Sim. O que ele está fazendo lá? Não sei. Mora em um hotel? Não. Em casa de algum amigo? Não. Isso não tem senso. Não morando num hotel, nem em casa de algum amigo, não pode estar em Swansea. Está. Onde, pois? Alguém então sugeriu a palavra embarcação. Sim, respondeu a mesa. Querer dizer que ele se acha a bordo de um navio? Sim. Que navio? Qual o seu nome? Começou-se a pronunciar as letras do alfabeto e depois de um momento obtivemos o nome Lizzie Morton. Querer dizer que ele se acha a bordo de um navio chamado Lizzie Morton que esteve 10 dias em Swansea? Sim. É estranho, observou alguém. Tinhas a ideia de que o vosso pai aí se achava? Não, repliquei eu. Ele achava-se em Londres, desejando concluir alguns pequenos negócios antes de ir ter com minha mãe em Durham. Não veio e não tem respondido às suas cartas, mas com certeza ele teria escrito se tivesse de seguir para outro ponto. Creio que não tem senso o que a mesa está dizendo. Mas disse uma das pessoas presentes, pretende-se que são os espíritos que falam pelas mesas. Pergunta. É um espírito que está falando a mesa falar, que está fazendo a mesa falar? Sim. O espírito de um homem? Não. De uma mulher? Sim. Que nome teve? Mary é. Era o nome da minha avó. Sois minha avó? Sim. Viste meu pai em Swansea? Sim. Ainda está lá? Sim. Dizer o que foi a nossa surpresa à vista do resultado dessa experiência a exprimir superficialmente os nossos sentimentos. Pela minha parte, senti-me totalmente estupefado e indagava de mim mesmo, ansiosa e perplexa, se devia falar à minha mãe do que tínhamos sabido. Ainda no dia imediato, durante a minha viagem a Durham, eu meditava sobre a conveniência de dizer alguma coisa à minha mãe, mas finalmente decidi não lhe falar nada. Em tudo havia aí muito mistério. Eu conservava ainda a lembrança muito clara da incredulidade em que ela acolhia as narrações dos meus sonhos, dos meus amigos fantasmas. E eu recusava antes a ideia de ter de ler em seus sonhos alguma desconfiança, mesmo que a não exprimisse por palavras. Chegando à casa onde minha mãe se achava, depois de trocarmos 2 frases, disse-me ela: recebi esta manhã uma carta do teu pai, ele está em Swansea e acaba de receber minhas cartas sobre a operação. Senti-me sucessivamente abrasada e gelada, toda a sala pareceu girar ao redor de mim. Que há? Perguntou minha mãe. Está se sentindo mal? Não sei o que respondi, mas acabei contando-lhe toda a história das experiências com a mesa falante. Qualquer que fosse o pensamento de minha mãe, ela reprimiu toda a expressão de incredulidade e propôs que se escrevesse a meu pai indagando da veracidade dos outros detalhes. O que foi logo feito? Não sei se essa carta teve resposta, mas 2 dias depois meu pai chegou e foi recebê-lo na estação. Em caminho ele perguntou-me se alguém falara ou escrevera a minha mãe acerca dos seus negócios. Não sei, creio que não, repliquei-lhe. Necessariamente alguém fez, disse-me.
ou ela não poderia saber o nome do navio, realmente estivesse a bordo de algum navio chamado Lizzie Morton, papai, e passasse todo esse tempo em Suância? Perguntei. Sim, estive aí alguns dias tratando de um pequeno negócio com relação a um navio chamado Lizzie Morton. Porém, para que dá tanta importância a isso, não recebi as cartas senão há 2 ou 3 dias. Porque antes estava em viagem, muito ocupado. Havia 10 dias que te achavas em Suância quando escreveste a mamãe. 10 dias, ou não, não posso exatamente dizê-lo, mas certamente não foram tantos. Quando saíste de Londres, no dia 10 deste mês, então escreveste a mamãe em 20. E estão aí os 10 dias. É exato, é possível. O tempo voa quando se está ocupado. Mais tarde soubemos a causa da sua ausência, como muitos daqueles que passaram embarcados a maior parte de sua vida. Meu pai, a despeito de sua determinação de tornar-se agricultor, sentia uma atração irresistível para tudo que era barco e marinha. Ele empregara por vezes dinheiro em navios e tinha-o perdido, apesar de minha mãe temer que ele se lançasse em especulações infelizes. Após a partida de minha mãe para Durham, meu pai preparava-se para ir juntar-se a ela 1 ou 2 dias depois, quando casualmente encontrou um velho amigo que devia ir à Suância para examinar um navio que estava exposto à venda e que o convidou para companheiro. Meu pai, num caso desse, não se fazia rogado. Aceitou a proposta e os dois seguiram juntos. Depois de inspeção do barco, fizeram uma pequena viagem de experiência e começaram a fazer os arranjos para adquiri-lo. Como meu pai havia dito, o tempo voa quando se está ocupado. E não foi senão ao retirar do correio as cartas que aí o esperavam. Havia alguns dias que ele soube com ansiedade aguardávamos notícias suas. Muito fácil foi obter essa explicação, mas compreender como a mesa da cozinha podia conhecer esses detalhes e comunicações não era um problema de fácil solução. Fica certa, minha querida, disse meu pai, que aí há feitiçaria ou satanismo, uma ou outra coisa, e é melhor que não te metas nisso. Ao mesmo tempo, ele tinha muito desejo de experimentar por si mesmo e ver a mesa mover-se. Quando, depois de tentativas repetidas, conseguiu afinal esse efeito. Interessou-se enormemente pelo resultado. Mais tarde dizia-me com um ar muito sério que no fundo os espíritas tinham razão, não bastante os fatos serem incompreensíveis. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.